que aparece tanto, aquele executivo bom para o nosso clube, e para mim o contato com o Marcos Braz é totalmente positivo. Acho que seria o momento de ter um cara casca grossa ali, um cara que entende tudo da bola, que entende tudo de futebol, e o cara que fez o que fez com o Remo, que fez o que fez com o Flamengo, pode ajudar e muito o São Paulo Futebol Clube. São Paulo precisa de gente como o Marcos Braz. Aquele cara que entende de tudo, aquele cara que tem experiência, aquele cara que pode trazer o jogador ideal, aquele cara que pode convencer um jogador a vestir a camisa do São Paulo, trazer o prestígio de volta, trazer a história do São Paulo para esses jogadores que hoje não querem mais jogar no São Paulo. A gente escuta muitas e muitas declarações de jogadores que não querem vestir a camisa de um clube do tamanho do São Paulo Futebol Clube, porque tem salário em atraso, porque tem tudo isso aí. Então, Marcos Braz, para mim, seria o ideal para o Tricolor neste momento para ser executivo de futebol. O Rafinha já veio, assumiu o lugar do Muricy, já vem com novas ideias, novas propostas, tem que reformular. Não deu certo, reformula. E acho que esse é o momento certo. Beleza, rapaziada? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. E todo mundo que nos acompanha, não esquece de deixar aquele like. Volto amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus, abraço. Valeu. Na última semana, né, nesses últimos dias, tivemos a venda do Rodriguinho ao Bragantino. O Tricolor já embolsou logo de cara 12 milhões à vista. Depois tem um outro pagamento aí que vai ser efetuado pela equipe do Bragantino. Aí a gente teve essa negociação do Alisson que acabou melando, mas agora pode ter uma reviravolta. E o São Paulo tá de olho, tá muito atento à situação do atacante William Gomes, que foi vendido em janeiro do ano passado para a equipe do Porto, né? Na época, para o Wendel chegar logo, né? Não sei que pressa era essa. O William Gomes, uma baita joia, para mim, o melhor jogador que o São Paulo revelou em todos esses últimos anos. Saiu praticamente de graça, né? Cerca de 9 a 10 milhões ali de euros na época, e o Tricolor manteve 20% dos direitos econômicos do atleta, obviamente pensando numa venda futura, e essa venda futura pode estar acontecendo. O garoto que já está aí somando 8 gols nesta atual temporada, camisa 7, titular do Porto, está jogando demais, apenas 19 anos de idade, e não iria passar batido todo o futebol que ele está apresentando, né? Chegou as informações aí pra gente de que clubes da Inglaterra e também da Alemanha estão disputando a contratação do William Gomes, que pode ser inclusive uma grande venda na história do futebol português. Exatamente, rapaziada. O William Gomes deve envolver muito dinheiro se de fato for vendido agora, ou então quando ele for vendido. Ele é tido como uma joia do futebol português, né? Como eu disse para vocês, apenas 19 anos de idade, já titular de uma equipe como o Porto, fazendo gols, sendo importante, sendo decisivo, gols bonitos, gols importantes, obviamente não iria passar despercebido. E a gente sabe, né, que o futebol português, seja ele o Porto, o Benfica, o Sporting, até as outras equipes, vendem muito bem. É uma porta de entrada ali para o futebol europeu, e o William Gomes está se destacando demais, e a gente está aqui de olho nesses 20% que o São Paulo ainda tem direito, tem a porcentagem também do clube formador. Então o São Paulo pode embolsar uma baita de uma grana, tá bom, galera? E são equipes gigantes do futebol europeu. A gente está vendo muitas negociações envolvendo muito dinheiro, né? Então, pelo William Gomes, a expectativa aí é de que o Porto receba um dinheiro altíssimo, né? A gente falou no último vídeo, a gente está acompanhando aí, por exemplo, o Paquetá, que foram 40 milhões de euros, e muitos outros jogadores, né? Então, um garoto de apenas 19 anos, aí eu acho que pelo futebol que o William Gomes está apresentando, pode valer aí, na minha visão, pelo menos uns 50 milhões de euros. São Paulo embolsando aí 20% desse valor já conseguiria dar uma equilibrada forte no nosso caixa, né, não, rapaziada? Eu acho que foi um talento desperdiçado no Tricolor. Eu sempre acompanhei a base. Eu lembro quando no Sub-17 ele já estava despontando, né? O William Gomes fazia um trio de ataque no Sub-17 que era apelação, né? Era ele, William Gomes, que era ele, né? Rian Francisco e o Henrique, né? Que acabou sendo negociado também com o São Paulo, com o futebol russo, né, rapaziada? Então era apelação, foi pro Sub-20, despontou também, chegou ao profissional, chegou a fazer boas atuações, fazer golaços, né? Porque quem não se lembra daquele gol que ele fez contra a equipe do Cruzeiro, né? E agora tá aí despontando pro futebol mundial, algo que a gente já sabia, né? Pelo talento que o moleque tinha, a gente falou, pô, questão de tempo, né? Então, próxima janela de transferência, ou até quem sabe nesta janela de transferência, pode envolver uma grande negociação
pelo William Gomes, atacante ex-São Paulo, que está provavelmente sendo negociado aí pela equipe do Porto. O Tricolor também vai receber uma graninha pela negociação do Brenner ao Vasco, né? A gente tinha uma expectativa de quando o Brenner voltasse ao futebol brasileiro, pudesse ser ao São Paulo, né? Mas, como eu sempre falo para vocês, a gente está perdendo jogador para todo mundo por questão financeira. O Vasco pagou ali os 5 milhões de euros que era da negociação com a Udinese e anunciou o jogador hoje, né? Agora há pouco, aí à tarde, o Vasco anunciou a contratação do atacante que fez uma grande dupla, né? Quem não se lembra a grande dupla que ele fez no ataque do São Paulo com o Luciano, né? Depois foi vendido para o Cincinnati, foi negociado com o futebol italiano, voltou para o próprio Cincinnati, já não fazia mais parte dos planos da Udinese, né? Quando ele retornou, e aí foi negociado com a equipe do Vasco da Gama. O São Paulo ainda tem essa porcentagem como clube formador, beleza? Então o Tricolor tá aí embolsando pelo menos alguns milhõezinhos em algumas tratativas nesses últimos dias, mas essa do William Gomes, como pode envolver de fato muito dinheiro, a gente tá aqui, ó, atento, acompanhando cada detalhe, cada segundo, para trazer para vocês uma primeira informação de um clube, né, que surgiu, teria sido o Arsenal, tá bom, galera? Então, tem outros clubes também, como o Chelsea, de olho, né? A gente tá vendo que o Chelsea tá fazendo contratações bombásticas no mundo do futebol, contratando jovens jogadores, assim, por valores que são considerados para hoje realmente, assim, muito altos, e aí eles emprestam, por exemplo, o Strasbourg, que é um clube do mesmo dono do Chelsea, lá no futebol francês, para o garoto ir se desenvolvendo. Então, Chelsea e Arsenal são clubes que estão de olho na contratação de William Gomes, além de outras equipes, e também times como o Brighton, né, que é um clube de fato formador, né? O Brighton também contrata jovens promessas de todo mundo, desenvolve esses garotos, só para vocês terem noção de nomes que foram jogadores por lá, o próprio Gyökeres, que hoje está no Arsenal, o McAllister, que hoje é o camisa 10 do Liverpool, Caicedo, também da equipe do Chelsea, e tantos outros jogadores, Trossard, atacante do Arsenal também. Então, Brighton e algumas equipes do futebol alemão estão de olho. Isso é muito bom, né? Porque vai aumentando o valor e o São Paulo com esses 20% quietinho aí tá esperando, né, rapaziada? Eu acho que na época a gente ainda poderia ter vendido por mais, mas faz parte. Quando a gente tiver essas confirmações do clube, do valor, quanto chegará pra gente, a gente vai trazer, obviamente, aqui para todos vocês. Fechado, galera? O São Paulo, né, tá aí nessa preparação, e muita gente está perguntando, alemão, não vai chegar mais ninguém, por enquanto só tivemos esses 3 reforços que não são badalados, né? O Danielzinho, que é o que mais está jogando, não é badalado, o Dória, que chegou, já estreou, também não é muito badalado, é a 5ª opção para a zaga, o Coronel, que também chegou de graça, é a 2ª opção para o gol, né? Então a gente está falando de nomes que não são para mudar o patamar da equipe, e o São Paulo está tentando aí, né? Aí você pergunta, alemão, e o Lucas Ramon, que fechou com a gente, vai chegar de fato em maio? A princípio sim, e o Alan, que estava muito próximo, tá? Como que está essa negociação? A chegada do Paquetá pode influenciar, facilitar ainda mais a saída dele pra gente. O Flamengo ainda tá de olho no Marcos Antônio, isso pode também influenciar uma outra negociação. Galera, São Paulo tá tentando, né? São Paulo tá tentando a chegada desse meio campista. A princípio, a informação que a gente teve e já passou para vocês é de que o Marcos Antônio não sairia, mesmo com a chegada aí do Paquetá. O jogador estava ainda no radar do Flamengo, mas não deve sair. O Alan, o Julio Fernandes, que era um atacante que estava indo para a equipe do Rosário Central, também estava no radar do São Paulo. Agora o Tricolor concentra, né, as suas energias, as suas forças em outro nome. Então a expectativa é essa, galera. O São Paulo está tentando aí, não temos dinheiro, isso aí já não é novidade para ninguém. Eu acho um absurdo o São Paulo passar por todos esses momentos e continuar nesta pindaíba, né? Porque se a gente for falar do próprio Flamengo, do próprio Palmeiras, do Cruzeiro, que ficou 3 anos na Série B, foram equipes que passaram ali as suas temporadas na berlinda de fato, mas hoje, ó, voos maiores, independente se é SAF, independente se é a mamãe Crefisa do Palmeiras, ou só investimento ou só gestão. Os clubes estão hoje em outro momento, né? Enquanto São Paulo passa por momentos conturbados em cima de momentos conturbados e não tem nenhuma perspectiva de luz no fim do túnel, né? Então o que a gente pode fazer hoje são esses jogadores meio que de graça, ou esses jogadores que fazem muita questão de jogar no São Paulo e sabem da realidade do clube de não pagar o salário em dia.
Então, galera, seja Lucas Ramon, seja Alan, seja Julio Fernandes ou qualquer outro nome agora que o clube está no mercado, a chegada do novo presidente influencia, a possibilidade do Rui Costa sair e chegar um novo executivo também influencia diretamente nas negociações. Então, é o São Paulo que está aí caminhando, né, para um momento obviamente muito difícil, mas tentando achar alguns nomes no mercado que se encaixem no padrão da equipe. Os três que chegaram até agora são jogadores desse padrão, né? Os três de graça, né? São Paulo não pagou nada pelo Dória, não pagou nada pelo Coronel e não pagou nada pelo Danielzinho. Nada assim, né? Não foram transferências envolvendo equipes, jogadores livres que chegaram ao tricolor com muita vontade de vestir a camisa. Isso a gente tem que falar, porque o Danielzinho, ele jogou no São Paulo porque ele quis. O Dória, porque ele quis. O Coronel, principalmente porque ele quis, porque são jogadores que tinham outras propostas, mas eles, por serem são paulinos ou por enxergarem no São Paulo algo que pode voltar a ser um clube, né, que a gente espera que seja, porque hoje os caras estão saindo, fugindo do São Paulo. Olha o Brenner aí, né, que falava, eu vou voltar para o Brasil, eu só jogo no São Paulo. Hoje a parte financeira está falando muito mais alto para muitos outros jogadores, né? Então é um São Paulo que segue, né, tentando, é um São Paulo que segue aí, de fato, trabalhando, mas se realmente a situação ela é muito complicada. Beleza, rapaziada? Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, curte esse vídeo, segue nossa página também lá no Instagram, AlemãoSPFC. Fechado? Fique com Deus, grande abraço, Pausa valeu! de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Que é contratações, né? O São Paulo esfriou os seus movimentos no mercado e não deve mais contratar nessa janela, né? O São Paulo que fez 3 contratações, 4 considerando o Lucas Ramon. Olha eu atrás do Maciço aí, não tinha visto a foto separada aqui, né? Enfim, ao foco aqui, foram então 4 contratações, contando o Lucas Ramon, que não foi liberado, chega em maio apenas, e o São Paulo esfriou a sua participação no mercado de transferências e vai olhar mais para a base, vai olhar mais para a Cotia. Aí tem alguns jogadores que já estão aí com essa transição para subirem, né? Um deles é o Luca, que já é um cara que eu já considero time profissional. Aí você tem, então, Luca, Paulinho, assim, dos inscritos para a Copinha. Paulinho, que está machucado, volta em um mês aproximadamente, 2 meses. Aí você tem Nicolas, você tem Igor Felisberto, que está na mira também. Aí você tem Pedro Ferreira, já são 5 nessa lista. Diordney e o próprio TT também, atacante do São Paulo. São as opções aí da base que estão como opções para a equipe profissional do São Paulo. Vai ser Cotia mais uma vez, Senna. Sempre Cotia, né? Algo impressionante assim. Mais uma temporada, o São Paulo vai depender de Cotia para conseguir, então, escalar o seu elenco, qualificar o seu elenco. Espero que essa garotada consiga corresponder, mas é uma bucha que sempre chega, né? O Isaac não tem planos, cara, nesse momento, assim como o Matheus Ferreira, a gente vai falar disso também, mas eles podem também ganhar o seu espaço no decorrer da temporada. Vai ser a base qualificando mais uma vez esse elenco do São Paulo, Senna. Tem um lado bom e ruim disso, né? Porque ao mesmo tempo que, pô, que bom que a gente tem gente na base fabricada em casa, né, para poder compor, resolver e ajudar, e de boa qualidade, né? Você vê alguns jogadores ali de boa qualidade que parecem alguns até estarem mais prontos. E eu até entendo que de repente eles não subam todos de uma vez, porque, pô, não é nem por vou desfacelar o time do Sub-20, que tem um planejamento, mas porque talvez também não comporte, né? No profissional você ter tantas subidas de uma vez só, né? Tem que ser feito aos poucos ali. Mas, cara, o lado que preocupa é como a gestão vai lidar com isso daí para frente, né? Porque a última a gente sabe que os caras botaram na vitrine só para vender, só para botar para Rússia, para Ucrânia, sei lá para que lugar. E isso não pode acontecer agora. Cara, eu sempre falo aqui, acho que todo mundo deve pensar mais ou menos igual, né? Mas é muito melhor você, ao invés de trazer refúgio de outro time, o jogador que já ganha muito ou que está rodado por aí, que não vai agregar muita coisa, eu até prefiro que tenha alguém da base para fazer isso, porque você prepara, cria sem vícios ali, já cria dentro do clube. Na prática, nem sempre funciona assim, porque o São Paulo deve para empresários. O São Paulo, para trazer um jogador, tem que trazer mais 3 do mesmo empresário às vezes, porque está endividado.
A gente sabe que as coisas funcionam desse jeito, né? Muitas vezes. Mas, por exemplo, ao invés de, sei lá, vir um Alan do Flamengo, que não vai chegar para ser titular, que não chegaria para resolver problemas, o Matheus Ferreira eu prefiro investir muito mais nele. Me parece muito mais Cara, tem que pronto. ter um 5 e um 10. Eu venho falando isso há muito tempo, assim. Vai pro mercado, que seja para ser um 5 top, ou usa o Matheus Ferreira, que eu acho que é um baita camisa 5 também, corre o campo todo. E se fosse para ter qualquer poder de investimento, é num camisa 10, que a gente sabe que é difícil. Tá ruim? Usa os dois Ferreiras, Matheus e Pedro Ferreira, né? É isso. Infelizmente, esse é o mundo real do São Paulo. E outra, às vezes até é bom um transfer ban para evitar que façam besteira, né? Com toda a brincadeira possível aqui, porque nunca é bom tomar um transfer ban, né? Mas é evitar gastar dinheiro em coisa errada, né? Se o São Paulo consegue dar um jeito ali de fechar ali um primeiro volante, né? Resolver o problema que eu digo, né? De um primeiro volante, de um camisa 10, pô, o São Paulo hoje tem reposição para as laterais. A gente quanto tempo ficou sem, né? Hoje você tem o Nicolas ali cobrindo bem a lateral esquerda, o Mike e o Igor Felisberto subindo pela direita. Você tem no ataque, pô, o Rian que vai voltar. Você tem Paulinho. Para o meio de campo, você tem aí o Pedro Ferreira, que já chega dando uma assistência para o Caleri no time principal. Você tem o Matheus Ferreira para o meio de campo ali de volante. Então, dá para trabalhar. Tem o Isaac para a zaga, né? Igão. São vários nomes que a gente pode compor. Então, é claro, tem que ter isso dosado com jogadores experientes para você não lançar ali no fervo e em 2 jogos ruins a galera fala, pô, tá vendo esses Nutella aí, pipoqueiros que perderam a final da Copa São Paulo, como teve uma pequena parcelinha idiota lá que fez, mas faz parte. Mas tem que ser feito com planejamento para não estragar a cabeça dessa molecada. Porque imagina, o moleque sobe, é um sonho da vida do cara, aí de repente o cara oscila, tá num momento que não tá tão bem, a cabeça do moleque vai pro saco. Ele fala assim, cara, eu não sou capaz de estar aqui, porra, não sou pronto para jogar no São Paulo. Aí você tem que ter o jogador experiente do lado que não veja ele como concorrente, sim o cara que vai ajudar ele. É isso que tem que acontecer, né? Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Hoje, dia de estreia no Campeonato Brasileiro, às 9h30 da noite, tem São Paulo e Flamengo. Jogo no estádio do Morumbi. As duas equipes não vivem momentos tão bons. São Paulo está beirando a zona de rebaixamento do campeonato estadual e o Flamengo também não está tão bem no campeonato carioca, né? É apenas o terceiro jogo com a equipe principal, né? O Flamengo foi o último time a voltar de férias, estava usando a garotada que não tinha começado bem, depois voltou o elenco principal, ganhou do Vasco, perdeu do Fluminense, então as duas equipes chegam aí tentando, obviamente, essa vitória para dar uma respirada, dar um fôlego aí para início deste ano de 2026. Provável escalação do São Paulo deve vir com Rafael no gol, Mike e Enzo, Arboleda e Alan Franco. Novamente um sistema com 4 defensores, Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha e o Lucas Moura de volta com Caleri e Ferreira no ataque. Um 4-4-2, este é o provável São Paulo. A gente sempre lembra que pode haver aí algumas alterações até a noite, tá bom, galera? Mas esse é o provável São Paulo para encarar a equipe do Flamengo. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre a escalação e a gente já vai começar aqui a trazer algumas atualizações. Primeiramente, o Alisson, né? O Alisson que estava inclusive no centro de treinamento do Corinthians nesta última semana, já tinha se despedido dos companheiros na Barra Funda, já tinha se apresentado lá no Joaquim Grava para conhecer os novos companheiros. Só que a negociação, a princípio, melou. O Corinthians não quis pagar R$1 milhão à vista, assim como era o
o intuito do São Paulo receber, né? Não estava interessado em receber o valor parcelado, o São Paulo queria receber este valor à vista, né, rapaziada? Mas o Corinthians não se possibilitou pagar, e é o ruim e o pior, né, rapaziada? Os dois times em uma drástica crise financeira, não consegue contratar ninguém, se contrata não consegue pagar, tá realmente crítica a situação das duas equipes, né? Basicamente um dando a mão pro outro e se afogando junto, né? O Corinthians não conseguiu pagar esse 1 milhão à vista, o São Paulo estava esperando esse 1 milhão para acertar a casa, para acertar algumas contas, e por enquanto o negócio está melado. Obviamente pode ter uma reviravolta, o Corinthians tentou parcelar pelo menos em 2 vezes, São Paulo está atento aí, mas vamos aguardar. O destino do Alisson, né, tá muito complicado, pode não ser no São Paulo, ele já estava antes treinando em horários separados, né, não tinha sido relacionado para os últimos jogos, como a gente informou aqui para vocês, já tinha ido, né, para o centro de treinamento do Corinthians, mas agora essa negociação está travada. Obviamente, quando tiver alguma atualização nos próximos vídeos, a gente vai trazer para vocês. E essa questão dos valores que eu disse, né, rapaziada, o São Paulo está tentando pagar o almoço e pensando na janta já, porque a situação está completamente conturbada, né? Só para vocês terem noção, São Paulo recebeu 12 milhões à vista pela venda do Rodriguinho, que ontem a gente comunicou para vocês, foi vendido pelo Red Bull para o Red Bull Bragantino. O São Paulo já vai utilizar esse pagamento para questões em atraso em direitos de imagem e também salariais. O São Paulo tinha alguns pagamentos meses anteriores atrasados, né? E o São Paulo está utilizando. Ou seja, o São Paulo não se possibilita fazer contratações porque deve os jogadores que tem. Como é que você vai fazer um investimento em jogadores novos? Aí estava esperando já esse 1 milhão do Alisson aí para dar uma ajeitadinha ali na casa também, e agora parece que não veio. Então o São Paulo está só pensando na próxima refeição, né? O São Paulo não pode, por exemplo, igual o Flamengo, tá ali almoçando e já planejando a janta, o café da manhã no outro dia, a próxima viagem. São Paulo tem que pagar hoje ali, porque senão não sobrevive até o dia. Então, vamos trazer a outra atualização do dia para vocês, que é sobre o Marcos Braz. A gente já está falando sobre isso, pelo menos há 2 dias, né? Hoje a gente traz maiores informações para vocês. O Remo já comunicou a saída do ex-executivo agora, Marcos Braz, e já anunciou o seu novo executivo. Com isso, Marcos Braz, entre aspas, está livre no mercado, né? Não é um jogador, mas entre aspas, está livre no mercado, está avaliando novas propostas. Ele que fez um baita trabalho no Flamengo, fez um baita trabalho no Remo, e no São Paulo não seria diferente. Entraria no lugar do Rui Costa, que está bambeando no cargo. A gente já falou para vocês sobre a declaração do presidente, mas a gente sabe como é que é o mundo do futebol. Seguinte, rapaziada, o Marcos Braz recebeu sim contato do São Paulo. O ex-executivo do Remo, né, como eu disse para vocês, o Remo comunicou nas redes sociais a saída dele e já comunicou também o anúncio do novo executivo. Com isso, o Marcos Braz está agora avaliando o seu futuro, quase que como um jogador, né? Saiu, ficou livre no mercado, está avaliando o seu futuro. O Rui Costa não é, vamos dizer assim, do lado do Harry Macis, né? Que o Harry Macis era oposição ao Júlio Casares, né? Com isso, a gente pôde informar para vocês saída de diretores, saída de algumas pessoas que eram, né, braço direito do Júlio Casares. Agora o Harry está fazendo do jeito dele, né? O Rui Costa, que é esse executivo, não é, na minha opinião, aquele executivo. Nesta quarta-feira, 28, aproveitando o fato da delegação estar em São Paulo para a disputa da partida no Morumbi IS, diretores do Flamengo se reuniram com diretores são paulinos para tratar da compra de Marcos Antônio. A informação foi concedida inicialmente pela Itatiaia. O rubro-negro ouviu do São Paulo uma resposta dura. Marcos Antônio é inegociável e só sai pela multa. Ela está em cerca de 25 milhões de euros, 155 milhões de reais. Se o Flamengo pagar essa quantia, será a maior venda da história tricolor. O Flamengo avalia que isso é jogo duro e deve formalizar uma proposta em breve, incluindo o Alan, que foi interesse do tricolor. A cúpula são paulina não pretende negociar Marcos Antônio, mas o Fla deve insistir.